Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 45. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida e desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui temos uma situação entre Jesus e os judeus religiosos que não criam nele. Vamos, primeiramente, observar que Jesus disse assim no versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, Jesus já faz aqui uma separação entre o pai dele e o pai daqueles que não criam, daqueles que eram religiosos e haviam tomado a própria religião que o pai de Jesus havia criado na mão deles. Mas por que essa discussão se tornou e tomou estes caminhos? Observe que os religiosos são aqueles que mais são contra o Espírito Santo. Hoje, aqueles que pregam o Evangelho são aqueles que rejeitam o Espírito Santo. Se lermos as Escrituras, lermos os ensinamentos dos apóstolos, vemos que eles são rejeitados por aqueles que pregam. Isto é da mesma maneira no tempo de Jesus. Observemos que nesta discussão temos uma conclusão de Jesus que nos deixa pensativos. E podemos meditar nisto de maneira que possamos compreender que a aparência exterior não revela o que há no interior. Jesus disse que as pessoas seriam vestidas de ovelhas, mas interiormente seriam lobos roubadores. Portanto, não somos capazes de ver o que as pessoas religiosas são.
Mas Jesus via e sabia. E ele revelou o que elas eram. Isto é para nossa meditação. Jesus disse assim no versículo 42, quando os judeus disseram que eram filhos de Deus, que eram filhos de Abraão. Jesus disse, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. É assim. Aquele que vinha de Deus, era de Deus, e tinha a natureza de Deus, era rejeitado. E eles, os judeus, reivindicavam serem de Deus, mas rejeitavam o que vinha de Deus. É porque, se nós usarmos o nosso coração, a nossa mente e a nossa sabedoria humana, nós vamos nos apropriar das Escrituras, vamos nos apropriar de terminologia religiosa, das palavras como igreja, Espírito Santo, doutrinas humanas e ensinamentos segundo a carne, e vamos criar seguidores, mas seguidores de homens, não seguidores de Cristo, pois os seguidores de Cristo têm que vir de Deus, serem chamados por Deus, têm que nascerem de novo, têm que tomarem a cruz e negarem a si mesmo, pois o Filho de Deus, que é Jesus, praticou todas estas coisas. Jesus prossegue. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Então Jesus já passou para as obras. Por quê? A pessoa pratica aquilo que ele é. Se ele não é cheio do Espírito Santo, ele não tem como agir do Espírito Santo. Porque ele não pode adivinhar o que o Espírito Santo vai fazer ou vai falar na igreja. Aí cria-se um culto mecânico, programado segundo a carne, preparado segundo a carne, ensinado segundo a carne. E as pessoas acham que estão adorando a Deus. Nisto reside o engano da religião. Vamos ver a conclusão de Jesus sobre aqueles que diziam serem de Deus. Jesus diz que eles são do diabo, e são filhos do diabo, e que são homicidas, e que têm vontade de matar, e que mentem, são da mentira. Jesus diz assim no versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Podemos perguntar, quem inspirou os crentes hoje dividirem a igreja em muitas igrejas e pedaços? Foi Jesus? Foi o Espírito de verdade? Foi o Espírito Santo? Quem? Podemos meditar nisto e ler as Escrituras e ver que Jesus, em João 17, diz assim, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, nós oramos para que todos sejam um em nós. Ele ainda diz que eu neles, como tu está em mim, e eu estou em vós. Portanto, a nossa unidade com Deus cria uma unidade com os irmãos que creem no Espírito Santo. E esta unidade é a revelação do Espírito de verdade que nos traz a realidade do reino de Deus. Quando Pedro, na sua carta, diz assim no versículo 7 do capítulo 2, quando ele fala da edificação da igreja. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Sim, o Espírito Santo hoje é uma ofensa para as igrejas.
Eles excluem aqueles que falam pelo Espírito Santo. Eles mandam embora, porque vai denunciar o que eles estão fazendo de mentira nas igrejas. Portanto, nós precisamos nos voltar ao Espírito de Deus, ao Espírito de verdade, para conhecermos a verdade e para que a mentira seja desmascarada, pois a mentira se reveste de verdade. Paulo diz isto aqui em Corinto, que os servos ou mensageiros de Satanás se transfiguram em anjos de luz. Portanto, quantos anjos de luz temos hoje pregando o evangelho? Mas, na verdade, no fundo, estão misturando com a mentira, que é a mente humana, que é o que vem do coração enganoso e mentiroso do homem, por causa do pecado e da carne. Meditemos nestas coisas. Leia a Escritura. Veja o que Jesus ensinou. Ele é o Espírito de verdade. E o Espírito Santo é o Espírito de verdade hoje. Não podemos rejeitá-lo, nem nos ofendermos quando ele nos repreender e nos ensinar e nos guiar. Jesus diz na carta, no Apocalipse, eu repreendo e disciplino a todos que amo. É melhor nós recebermos hoje a disciplina e a repreensão do Espírito Santo para compreendermos e aprendermos as coisas espirituais. Neste relacionamento vivo e verdadeiro. Que a graça de Deus esteja com você. Tenha coragem. Pegue a sua Bíblia, leia os livros de Deus, leia o Evangelho, leia as cartas e que possamos aprender a doutrina de Jesus, que é enviado de Deus, e dos apóstolos, que são enviados de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meditemos nestas coisas, pois tudo isto é muito sério e compromete o nosso caminho para a eternidade. Só Jesus é o caminho. Amém.